A paz do Senhor, que Deus abençoe, esteja te coroando de bênção nesse dia tão maravilhoso, o dia que o Senhor fez para te abençoar. Aqui o seu amigo Pastor Edson André, uma reflexão no dia de hoje, carta do apóstolo Paulo a Timóteo, finalzinho da primeira carta, no capítulo de número 6, dessa primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo. Capítulo 6, a partir do versículo 1 diz: E todos vós, servos que estão debaixo de um jugo, estimai os teus senhores como digno de toda honra, para que o nome de Deus e a doutrina não sejam blasfemados. E os que têm senhores, crentes, não os desprezem por serem irmãos, antes os sirvam melhor, porque eles, quem participam do benefício, são crentes e amados. Isto Timóteo ensina e exorta. Já o capítulo 13, versículo 7 da carta aos Hebreus está dizendo: lembrai-vos dos vossos pastores, que vos falam a palavra de Deus, a fé dos quais imitai, atentando para a sua maneira de viver. E o versículo de número 8 diz que Jesus Cristo ele é o mesmo ontem, hoje e será para todo sempre, eternamente. O primeiro texto ele está dizendo para que os irmãos eles possam honrar aqueles que tenham assistido à vossa fé, aqueles que são, ali fala de uma maneira em geral, em um todo, fala sobre os que presidem espiritualmente, aqueles que presidem sobre eles socialmente, ou seja, os seus senhores no trabalho, e principalmente aqueles que são crentes. Quando fala aqueles que são crentes, estão falando a respeito de líderes, uma liderança. Você que está debaixo de uma liderança, procure honrar o seu líder, porque um dia líder também tu serás. E para que o nome de Deus não seja blasfemado, para que ninguém possa olhar para você e falar assim: olha, eu não quero ser crente porque fulano ele procede dessa forma. Então ali está falando de uma maneira social, num todo, mas o nome de Deus, nem toda a nossa maneira de ver tem que ser preservado, não pode ser blasfemado, porque o apóstolo Paulo ele ensina para Timóteo, lá na segunda carta, ele já vai ensinar para Timóteo, no capítulo 2, versículo de número 15, que o homem precisa procurar apresentar a Deus aprovado, como um obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Então essa questão de manejar a palavra da verdade, e ainda Paulo também ele orienta Timóteo para que ele possa ser exemplo no amor, em tantas coisas. Então Paulo ele vem trazer uma questão de uma doutrina, uma regra a ser seguida, uma conduta que Timóteo ele teria que ter ao presidir as pessoas que sobre ele estavam sob a sua responsabilidade. Já o segundo texto, onde nós vemos em Hebreus capítulo 13, a partir do versículo 7, nós vemos que agora o escritor aos Hebreus ele está dizendo diretamente para os crentes, para as pessoas que venham estimar, venham honrar os seus pastores, porque os seus pastores, aqueles que velam por eles, e aí vai trazer uma orientação. Paulo vai, o escritor aos Hebreus, agora ele vai ensinar o caminho para que a pessoa possa ser abençoada, assim honrando o seu líder, o seu pastor,
porque o seu pastor é aquele que vos ensina a palavra, aquele que vos falam da palavra de Deus. Então que vocês tenham ele como estima e que possam servir melhor. E assim Deus ele vai usando o escritor aos Hebreus para lembrar que Jesus Cristo ele é o mesmo ontem, hoje e ele será eternamente. Jesus Cristo ele veio não para ser servido, ele mesmo diz: eu vim para servir. Mas quando Jesus ele cumpriu todo o seu papel de servo, ele nos deu exemplo de o que é a pessoa honrar o seu Senhor. Em todo tempo, quando alguém chegava para Jesus e o chamava de bom, ele falava: não, bom é Deus que está no céu. Ele sempre honrava o Pai. Ele tinha o poder para fazer todas as coisas, mas tudo ele fazia, alguém ia o louvar, ele falava: não, louve a Deus, louve ao Pai. Então ele nos deu exemplo. E agora, como Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e sempre será, aí ele usa, através do Espírito Santo, usa o escritor aos Hebreus para lembrar a eles que eles precisavam honrar o seu pastor, aquele que vem, que ensina a palavra, aquele que está presidindo sobre eles. Aí ele está falando: lembra deles, lembra dos seus pastores, e lembra deles, aqueles que trazem para você a palavra, né? E imitai a fé deles, vocês precisam imitar, e atentando para a sua maneira de viver. É triste quando uma pessoa ela se desvia porque às vezes o seu pastor que ela espelhava nele, aquela pessoa cai, ou que a pessoa faz alguma coisa, porque não tem nenhum pastor que é super-homem. Todos nós somos sujeitos a erros, todos nós somos sujeitos a cair, sujeitos a falhas. E às vezes a pessoa espelha no pastor. Eu sempre ensino às ovelhas que pastor cai, pastor quebra a perna, pastor tem problema psicológico, pastor ele precisa de ajuda, porque o pastor é uma mente. Às vezes ele preside sobre 500 pessoas e a mente dele tem que pensar por essas 500 pessoas, pelos seus liderados. Então é muita coisa. Então muitas vezes o pastor cai, muitas vezes o pastor fraqueja, muitas vezes o pastor pede para si, como os profetas que pediram a morte, entravam em depressão. Então é muita coisa, são muitas informações, são muita coisa que vem na mente de um pastor, e o pastor precisa de ajuda. Agora, o que o escritor aos Hebreus está dizendo, que vocês têm que olhar, observar os seus pastores e imitar eles. É isso que Jesus mostrava. E o Paulo também falava: sejai meus imitadores como eu sou de Cristo. Era isso, era a mensagem que Paulo trazia, porque Paulo ele tinha convicção do que ele estava falando. A ponto de quando ele chegar ao fim da sua trajetória, ele vai dizer: eu fui fiel, combati o bom combate, encerrei minha carreira, mas guardei a fé, agora me resta receber a recompensa. Então, todos nós temos as nossas etapas da nossa vida, e que nós precisamos. O pastor sente falta de muitas vezes ser honrado por uma ovelha. O pastor sente falta às vezes de um abraço de uma ovelha. É muito questionado a cobrança dos pastores, em que os pastores têm que estar junto, têm que fazer isso, têm que fazer aquilo. O pastor tem que me compreender, o pastor tem que entender a minha situação, o pastor não pode ficar falando bravo, o pastor não pode isso, o pastor não pode aquilo, esquecendo que nós temos uma conta a prestar com Deus. O pastor não pode me disciplinar porque eu ajudo a sustentar ele. O sustento que você dá para um pastor não quer dizer que isso venha te trazer salvação. O que vai te trazer salvação é você andar de acordo com a palavra de Deus que o pastor tem pregado, tem mostrado para você. Mesmo que você fique com raiva do seu pastor, como muitas pessoas às vezes sentem raiva de mim por quando eu falo que não é o seu dízimo que vai te salvar, não é você ser bonzinho para as pessoas que vai te salvar, não. O que vai salvar o homem é o homem andar
de acordo com a palavra de Deus. Então, pastores sofrem muita pressão por falar a verdade. Aos que falam a mentira, para que a igreja cresça, para que ele venha ter um recurso financeiro, para aquele que vem massagear o ego de uma pessoa que quer viver na vida errônea, e aquela pessoa, ela é amigo do pastor, não é ovelha do pastor, mas é amigo do pastor, e aí se torna tudo na contramão daquilo que Deus ele deixou para que nós pudéssemos pregarmos a palavra. Então, conhecereis a verdade vos libertará. Então, se eu falar a mentira, eu não estou sendo sincero. E aqui a palavra aos Hebreus está dizendo para que você venha imitar o pastor. Venha imitar, observa a vida dele, imita ele. E Paulo disse: sejais meus imitadores como eu sou de Cristo. Paulo, ele era um homem que depois da sua conversão, ele vivia aquilo que ele pregava. Apesar de antes dele se converter, ele já era um homem fiel às leis. Mas depois que ele se converteu, ele pegou o seu conhecimento, a sua fidelidade. Ele, uma certa vez, ele disse para os irmãos: olha, assim como vocês eram fiéis quando vocês não conheciam Cristo, assim como vocês davam tudo pelo idealismo, por pelas leis que vocês viviam, pelos os deuses que vocês serviam, agora que vocês têm um Deus verdadeiro, agora que vocês têm que ser dedicados mesmo, 100%, seja dedicado corpo, alma e espírito, para que no dia da redenção vocês possam realmente chegar no final, chegar no topo. Era essa a mensagem de Paulo. Então a nossa mensagem não pode ser diferente, nós temos que ser imitadores como ele foi. Porque senão a nossa palavra ela se torna vã. Então, aqui o escritor aos Hebreus ele está dizendo: olha, lembrai-vos dos vossos pastores que vos falam a palavra de Deus, imita eles. Aí eu, como pastor, eu quero que todos me imitem. Eu quero que todos tenham a mesma preocupação que eu tenho quando eu vejo que uma ovelha não chegou na igreja, não chegou no aprisco. Só que diferente do pastor que foi buscar a ovelha e deixou as 99, a realidade que nós vivemos hoje é totalmente diferente. Todos os dias nós estamos preocupados com as ovelhas. O pastor põe a ovelha no ombro até ela aprender a caminhar. Depois que ela aprende a caminhar, o pastor vai para o joelho e pede a Deus que através do Espírito Santo vai conduzindo aquela pessoa para que ela possa realmente firmar os passos, porque o pastor também cansa, o pastor também sente saudade, o pastor também sente falta, da mesma forma que a ovelha sente falta do pastor, o pastor também sente falta da ovelha. Mas não questionamos, porque o pastor não questiona, ele faz aquilo que o Senhor mandou fazer. É só a ovelha estar na pele de um pastor para saber o que o pastor passa. Pastor como profetas que pediram a morte para Deus por ser muitas as suas aflições, por carregar espiritualmente o problema de muitas pessoas. Pastores pede a Deus para tirar a própria vida, para que Deus tire eles desse mundo. Então nós temos que ter a nossa mente firme no propósito, porque Jesus foi até o fim. E Deus ele disse para Jó: tu porém, Jó, vai até o fim. O fim que determina não é o meio, como diz Salomão. Não importa da maneira que você começou, não importa da forma que você está na metade da sua caminhada. O que vai determinar para você é o fim da sua caminhada, que a sua caminhada seja feliz e que você possa entender. Honre alguém hoje e amanhã tu serás honrado, com certeza. Deus te abençoe, fique com Deus. Se você não está inscrito no nosso canal, inscreva-se. Pastor Edson André, Vida no Altar. Que Deus te abençoe a sua vida. Se você precisa de uma oração, de uma orientação, seu amigo, Pastor Edson, está aqui para te orientar. 062
99184-1258. Estamos aqui à sua inteira disposição. Um abraço. Que Deus te abençoe em nome de Jesus Cristo. Fique com Deus. E até uma próxima, se Deus permitir.